Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos ligados na TV Gazeta. Começa aqui mais uma edição do Gazeta Entrevista nessa sexta-feira, né? Todo mundo torcendo para chegar já ao final de semana, dar aquela descansada. Mas nós temos que fazer o nosso programa hoje, mais tarde ainda tem o Gazeta em Manchete, para você que quer saber todas as informações, ficar em dias, né, com tudo que acontece na nossa cidade e no nosso estado. Então, mais tarde, não pode perder. E não pode perder também agora o Gazeta Entrevista, porque o nosso convidado aqui é o Ítalo Lopes, é o secretário de Obras do nosso estado, e a gente tem uma pauta extensa para ele hoje aqui, para perguntar sobre obras. O governo está falando que tem muitas obras para fazer, a população reclama de muitas obras que precisam ser feitas, que estão no meio do caminho, e aí o secretário veio aqui atender o nosso convite e vai aí explicar para a gente como está essa situação. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Posso começar logo, fazer uma pergunta logo? Claro, por favor. Que está afetando a população de Rio Branco? Uhum. A obra da ponte metálica. Perfeito. Parece que houve um novo adiamento. Como é que Sim, funciona? deixa só cumprimentar os nossos telespectadores, né? Agradecer também a Gazeta pelo espaço. Agradecer a Adailson, que a gente já se encontrou algumas vezes, né, Adailson? A gente está sempre fazendo pauta. Está sempre discutindo aí as questões. Sexta-feira, todo mundo se caminhando para descansar. Fazer só mais um pedido desculpa para os meus diretores que estão me aguardando para uma reunião de planejamento quando a gente sair daqui. Então, já sai. Daqui uma horinha eu estou chegando lá. Em relação à ponte metálica, né? Só antes de eu explicar da ponte, acho que é muito importante a gente tentar trazer essa informação para a população. Eu sei que é uma informação de difícil acesso muitas vezes. Quando a gente pensa em Secretaria de Obras Públicas, a gente imagina, né? Qualquer obra pública, procura o Ítalo que ele que manda. E na verdade, nesse contexto, nessa governança, a gente tem vários agentes que atuam executando essas obras. A ponte metálica hoje, ela compõe inclusive um núcleo dentro do DERACRE, que é o responsável pela ponte, de portos, aeroportos e pontes. Essas execuções, de fato, elas ficam a cargo do DERACRE. De fato, houve um novo adiamento. A gente foi publicado recentemente uma matéria que a obra chegou a 75% do nível de conclusão e que ela se encaminha para uma finalização. Hoje, dentro do Estado, Adailson, a gente tem tentado também, a Casa Civil coordena um grupo uma comissão de obras, até para que a gente possa estar sempre ciente do que está acontecendo. Então, assim, eu sei do novo adiamento, tem uma previsão agora para final de fevereiro, início de março. Mas não é da sua pasta. Mas não é necessariamente da minha parte, então, assim, fica só um pouquinho delicado de eu criar um compromisso, mas acho válido conversar com o Sócrates, é um cara sensacional, que pode trazer esse esclarecimento com mais clareza. Como engenheiro, não sei se vocês já discutiram, aqueles balseiros que estão chegando agora, podem atrapalhar, podem piorar a situação? Essa é uma discussão bem importante, porque assim, os balseiros, na verdade, quando a gente volta para o que a gente está vivendo na ponte, são o principal fato causador do que nós estamos presenciando, dessa manutenção corretiva que está sendo feita. Então, sim, nesse momento de reforço, os balseiros são uma nova preocupação, mas inclusive o início da semana já se iniciou com o DERACRE fazendo a remoção desses balseiros e acompanhando essa situação. Então, esse período final de manutenção ele já vai coexistir com os balseiros e também já vai ser possível avaliar se esses balseiros estão trazendo um novo risco em relação ao que foi pensado inicialmente ou se o que já foi pensado é suficiente para que a gente possa ter sequência. A próxima pergunta também que eu quero fazer com você, porque eu fui essa semana lá com os moradores da Travessa Reno, ali no Igarapé Fundo, ali próximo à Procuradoria-Geral do Estado, e eu tive vendo uma situação lá daqueles moradores onde o esgoto retorna para a casa deles. A casa de uma senhora completamente alagada. O Saerb disse pra gente que ali tem uma ligação clandestina e não podia fazer nada. Uhum. Mas o senhor estava me falando em uma conversa antecipada aqui, que ali tem um problema sério que precisa ser resolvido. Sim. E o que pode ser dito ali para aquela comunidade? Perfeito, Adailson. A CEOP, em conjunto com o Saneacre, mas agora no final do primeiro semestre, no começo ali setembro, agosto, nós estivemos em conjunto lá fazendo a desobstrução de vários desses pontos, alguns pontos oriundos da obra do Igarapé Fundo, outros pontos que surgiram com a ocupação. Eu acho que esse pleito em específico a gente pode tratar em conjunto com o Saneacre, existe essa parceria, tendo em vista que o Saneacre tem os caminhões tatuzão, como a gente gosta de chamar, né, o hidrojato para fazer essa desobstrução. O tatuzão não resolve para ele, porque tira, depois volta, né? Pois é. Chuva. Qual a situação que nós temos hoje no Igarapé Fundo como um todo? Agora, no dia 23, acontece a licitação do remanescente do Igarapé Fundo. É uma obra que vem de gestões anteriores, passou por todo tipo de cenário, e a gente vem para mais uma vez ter a conclusão dessa obra e aí sim ter a interligação de todos esses receptores de esgoto. Até que haja essa conclusão, Adailson, infelizmente vão existir problemas na utilização, tendo em vista que boa parte da obra não está 100% pronta. Até fazer uma fala, mandar um abraço e um pedido de desculpas para o Júnior da Nova Estação, que é um presidente de bairro que sempre nos procura. A gente
está trabalhando para resolver um problema ali na Rua Ouro Verde, que também compõe o Igarapé Fundo. Ele tem sempre nos trazido as demandas, a necessidade, inclusive, de 2 quadras de areia, que nós temos que fazer a substituição da areia da quadra. Então, e reforçar a importância desse papel. Eu sou um gestor que já trazia esse entendimento, e como gestor agora eu vejo a importância que tem você ter um presidente de bairro que possa trazer, de fato, os pedidos, as reclamações daquela população. Secretário, o TCU divulgou uma nota de várias obras no Brasil que estão inacabadas, Sim. estão paradas, e aqui no Acre 94. Muitas obras são da Prefeitura, mas existem obras também do governo do Estado. Sim. Ali existe na relação do governo a voltar aquelas obras ou não? Como é que aquelas obras vão ficar perdidas? Não, Adailson, assim, é importante ainda nessa fala de governança, dessas 94 obras, por exemplo, aproximadamente 10 delas fazem alguma relação com a Secretaria de Obras, e todas elas compõem convênios antigos que foram firmados e acabaram não chegando ao seu objetivo. Mas o Estado tem trabalhado nessa política de retomada, tanto em obras que iniciaram anteriormente, quanto obras mais recentes. Por que elas não foram para frente? São problemas, muitas vezes, Adailson, até da concepção do projeto. Eu acho que a gente, inclusive, o Estado, e eu até tenho cuidado nessa fala, porque sou um gestor bem jovem, mas eu tenho falado muito sobre o amadurecimento que a gestão pública do Estado do Acre tem tido ao longo dos anos. E eu acho que a gente consegue perceber isso na melhoria que nós temos nas peças técnicas do Estado, tanto no plano plurianual, na lei orçamentária. A gente tem evoluído nesse sentido, no sentido de muitas vezes buscar um recurso que ele vai ter condições de ser executado aqui. Então, e aí não julgo como um demérito das gestões anteriores, mas em determinados momentos nós captamos recursos que naquele momento nós não tínhamos condições operacionais de gerenciar, e aí a gente chega nesse momento de inexecução. Então, quando nós imaginamos que uma obra dessa ela paralisou para ela ser retomada, é um esforço grandioso, tanto do Estado quanto da Prefeitura, porque você vai falar tanto de reajuste, quanto de repactuação, quanto uma necessidade de reentender um convênio que muitas vezes ele já está bem amarrado. Eu vejo que, inclusive, o parlamento, né, os nossos parlamentares têm evoluído o entendimento também nesse sentido, na forma de destinar o recurso, e eu vejo que os recursos mais recentes têm passado por menos problema do que esses recursos anteriores que ainda não chegaram à conclusão. A obra da sede do IMAC, por exemplo, não entra nessa lista, mas está parada. E ali foi fruto de um empréstimo. Perfeito. O que aconteceu ali? Ali nós tivemos também ao final do contrato, houve uma inexecução contratual, no sentido de que o que foi previsto inicialmente, ao longo da execução, os reajustes acabaram consumindo parte desse valor. Agora mesmo em janeiro, se não me falha a memória, nessa semana ou na semana seguinte, nós já temos o edital publicado dos serviços remanescentes do IMAC, e esse é um compromisso também do Estado do Acre de colocar aquele prédio para funcionar, que é uma daquelas situações, Adailson, que quando a gente passa na frente e vê, poxa, o prédio está ali, mas para a gente que trabalha nesse ambiente de construção, a gente sabe que a estrutura muitas vezes não é nem 50% do que vai ser utilizado então, ainda de fato. Falta muita coisa naquela... A gente ainda tem muitas questões de instalações, é um valor inferior do que já foi investido, então nós temos agora o edital já aberto, e em breve a gente vai ter a contratação agora, mais tardar em fevereiro, para que a gente possa de fato retomar aquela obra. O governo lançou várias obras, maternidade, essas pontes, pelo menos uma ponte já foi concluída, né, de Madureira. Como é que está o andamento? A maternidade sai quando ainda? A maternidade, eu considero que hoje é uma das comprovações que a gente tem, Adailson, desse amadurecimento do Estado do Acre em relação a lidar com recursos. Porque a gente sabe, por exemplo, que o Estado passou com a execução do ERB, com as fases do ERB, a dificuldade, e a obra da maternidade ela já vem num contexto em que ela foi desenvolvida em conjunto com a UNOPS, que é um braço de projetos das Nações Unidas, que investe em hospitais no mundo todo, trouxe essa expertise para o Estado do Acre, num convênio com a CESACRE, com a CEPLAN e com a CEOP, e preparou a nova maternidade em 5 etapas. Aquela etapa que nós estamos vendo hoje avançando e avançando muito bem, a gente tem um avanço muito, muito interessante, ela é somente a primeira etapa da maternidade. Essa primeira etapa, ela já tem recurso captado, parte de recurso federal e parte de recurso estadual. A segunda etapa, nós também já licitamos e contratamos, vamos dar ordem de serviço agora em fevereiro. E a terceira etapa teve o aceno do governo federal com o PAC, bancando toda a terceira etapa. Então veja daí isso que quando a gente fala de amadurecimento é justamente quando a gente percebe que todos esses atores estão começando a observar as coisas. Dá para começar uma obra e terminar. Exatamente. E aí mais importante, poxa, Ítalo, primeira etapa, segunda etapa, quando é que a população utiliza esse prédio? Concluiu a primeira etapa está disponível já para utilização, tanto da CESACRE, quanto do SUS, quanto da população de maneira geral. A previsão para a conclusão da primeira etapa é agora ao final de 2024. A gente já avançou, conseguiu antecipar agora o período chuvoso para fazer todas as fundações. Quem passa ali na rua não vê, né, pelo tapume, mas a gente já concretou laje, então ela está com um avanço muito, muito bom. Tem inclusive agradecer a equipe da CESACRE, a empresa responsável que ganhou a licitação,
e também os nossos colegas da Caixa, que têm sido fundamentais para que a gente possa ter essa execução tão célere. Com a Ptolomeu, a Operação Ptolomeu, muitas obras tiveram que ficar paradas, secretário. Como é que fica essa relação, por exemplo, do Anel Viário de Brasileia? Essa obra continuou, essa obra parou, como é que ela está hoje? Perfeito. A paralisação do anel viário, ela não tem relação com a operação, e hoje, de fato, ela virou uma discussão com o governo federal de quem concluiria aquela obra, tendo em vista que o governo federal anterior ele tinha o entendimento de que o Estado deveria fazer, mas ali é uma BR. Essa é mais uma discussão que, de fato, diz mais respeito ao DERACRE, mas o que a gente pode trazer de informação já está tudo pactuado entre o governo federal e o governo estadual, todas as pendências foram resolvidas e agora, em 2024, o anel viário se encaminha para a conclusão. Falando em hospitais ainda, nós temos o Hospital de Feijó, temos o Hospital Infantil. Essas obras, como é que elas estão? Perfeito. O Hospital de Feijó, a gente tem um investimento sensacional ali para a região. É um investimento de 5 milhões de reais. Metade desse investimento fruto de emenda parlamentar, outra metade de complementação do Estado do Acre. Nós estamos avançando, estamos num período de troca de cobertura e a previsão também é que ao longo de 2024 a gente faça essa entrega. Ela é inclusive, das obras que a gente mais tem acompanhado através da Comissão de Obras da CESACRE, que é uma comissão de obras que reúne CEOP e CESACRE para garantir esse bom andamento. E aí, nesse mesmo espaço, nós temos as obras do Hospital Infantil, que tem fundamental importância agora para o período que a gente vai vir de síndromes respiratórias. Então, eu vejo que a CESACRE tem, inclusive, nos demandado, já antecipando alguns preparativos para que a gente possa passar por esse período da melhor forma possível. Estamos executando os gases medicinais e também agora, ao longo de março, a gente deve entregar a reforma das enfermarias do Hospital Infantil. Nesse contexto ainda, a gente tem o nosso João Câncio de Sena Madureira, que eu até brinco que eu não posso passar num raio de 100 metros de Sena Madureira que alguém me pergunta do João Câncio, que é uma obra muito emblemática, que é uma obra que passou por paralisação, também passou... Sempre tem problemas ali. É uma obra delicada e aí, assim, ela também vem nessa nova roupagem, Dailson, da gente entender ela como fases. Então a gente conseguiu botar ela para voltar à execução agora. Nós temos 2 empresas trabalhando tanto no centro cirúrgico quanto nas enfermarias e vamos concluir agora ainda no primeiro semestre, concluir o João Câncio, não como um todo, mas garantir já que os atendimentos voltem a acontecer nos prédios originais do João Câncio. Ainda falando dessas obras do TCU, secretário, o que aparece também lá é a estrada que está sendo feita lá em Chapuri. Uhum. Essa estrada, o governo colocou numa propaganda que ela estava praticamente pronta. Sim. Aí ela está assim ou ela também vai ficar paralisada? Ela está naquela lista do TCU? O que acontece? A lista do TCU, Adailson, até para a gente entender, ela é trimestral, salvo engano, eles vão atualizando. Então, a última atualização, por exemplo, ela já se refere também a um período invernoso. Então, vai aparecer principalmente mais estradas, algo nesse sentido, que muitas vezes elas estão num período de redução de execução ou de alguma pendência financeira. Eu só não te trago essa informação com certeza porque, como é uma execução da variante de Chapuri, é do DERACRE e eles têm isso de maneira mais clara. Mas, inclusive, eu acho que, salvo engano, houve um anúncio do senador Márcio Bittar, em conjunto com o governo do estado do Acre, anunciando a complementação de recursos já para execução agora em 2024. E o presídio feminino também está nessa lista do TCU? Retomada a obra, retomamos a obra na semana passada. Essa é uma obra que ela tem, inclusive, o recurso administrado pelo Senapem, que é a estrutura da Polícia Penitenciária a nível de Brasília. Tivemos agora que passar por um processo de readequação junto à Caixa, processo superado, previsão de conclusão da obra agora em março também. Uma outra obra que gera muito telefonema aqui para muitas ligações para a TV é a sede do Hemoacre. Aquela, vocês aumentaram o complexo, mas a obra parou ali. Exatamente. E aquele, para você ter uma ideia, Adailson, assim, eu acho que, e a gente tem buscado da Secretaria de Obras trazer essa explicação para as pessoas para que elas possam entender. Aquele convênio é um convênio de 2013, por exemplo. E aí com vários problemas ao longo dele, mas licitamos novamente, já está com a empresa contratada. Quem viu que foi executado um tapume ali, a gente vai emitir ordem de serviço agora na próxima semana. Também é uma execução relativamente simples. Então, muitas vezes a burocracia administrativa é muito mais trabalhosa do que propriamente a obra em si. Ali a gente tem um saldo contratual para execução de 400, 500 mil reais, que é justamente a conclusão daquela pavimentação e a execução do gradil no entorno. Então, você está falando assim de várias obras, eu fico imaginando quantas obras hoje o Estado tem que você precisa gerir, que você precisa administrar, e que elas estão funcionando. Sim. Hoje somente a Secretaria de Obras, ela participa, ou ela gerencia, ou pelo menos participa de mais de 100 obras no estado do Acre como um todo. Porque a Secretaria de Obras, ela participa tanto como... Entre obras novas, obras antigas? Obras novas, obras antigas. Então, a gente tem agora, por exemplo, o nosso contrato de manutenção de prédios públicos, em que a gente, por exemplo, nós fazemos um atendimento na Polícia Penal, caso eles não consigam, a gente faz um atendimento na Sejusp, faz atendimento em qualquer outro órgão público,
que não tenha hoje um instrumento como esse para contratação. Então, de fato, é um leque bem amplo. Eu acho que até essa é uma das maiores diferenças das minhas experiências em outros ambientes da administração pública, é porque eu digo muito que tão importante quanto as obras ou os processos são os atores que estão envolvidos naquilo. Então, cada obra você tem ali 5, 6 atores envolvidos, desde a empresa, ao gestor de contrato, a quem faz a liberação financeira. Então, se você não está com um alinhamento muito bom com todos esses envolvidos, você acaba não conseguindo entregar o benefício. Eu te faço essa pergunta porque a partir do momento que você entrou na secretaria, eu acompanhei a sua entrada, fica na minha cabeça o seguinte, que parece que a secretaria estava parada e a partir de você parece que ligou a bola motriz que precisava lá. Olha, Dailson, eu acredito que aquele momento por si só ele foi delicado para a infraestrutura como um todo, mas lhe garanto que os técnicos que estão resolvendo os problemas são os mesmos técnicos que já estavam lá antes. E até preciso fazer essa fala, que a Secretaria de Obras dispõe de técnicos muito capazes, assim. Esbarrava na parte política? Não necessariamente. Muitas vezes eu acho que talvez seja o momento financeiro, tanto a nível federal, quanto principalmente uma forma, um olhar diferenciado. Então, por exemplo, ao longo do ano de 2023, a gente conseguiu colocar mais de 50 processos licitatórios na praça. E desses 50 processos licitatórios, salvo engano, só uma empresa não era acriana. Todas as outras empresas que ganharam foram acrianas. No sentido de que a gente vem com uma outra roupagem, Adailson. Qual que roupagem é essa? Anteriormente, nós tínhamos contratos de manutenção e adequação que eles tinham um volume financeiro maior. E isso, inclusive, gerou um questionamento dos nossos colegas empresários da construção civil de maneira geral, porque você acabava concentrando o recurso num executor. Então, o olhar que foi aplicado foi, se a gente tem ali uma ampliação para fazer, que ela seja de 500 mil, a gente senta e faz a licitação. E aí, nisso, você começa a democratizar mais esse acesso a obras. Então, nós vamos para um rápido intervalo, secretário, a gente volta já, porque eu quero falar também sobre a questão de geração de emprego. Eu imagino que todas essas obras tragam isso para o Estado, que é tão necessário. Já a gente volta.